Por que vale a pena olhar para a Cargon, startup que foi dos R$390 mil aos 6,5 milhões em um ano? Empresa fundada em 2020, toca em um ponto fundamental para a indústria ainda pouco explorada por empresas de tecnologia no setor: gestão de fornecedores e entregas. Seja muito bem-vindo a mais um Startup Cast com informações sobre tecnologia, inovação e investimentos. Texto do site exame.com, link disponível na descrição do vídeo. A startup Cargon pode ser um nome ainda desconhecido do público em geral, mas o tamanho do crescimento da empresa em apenas 3 anos é um incentivo e tanto para dedicar alguma atenção a ela. Nascida em 2020, em plena pandemia, a empresa faturou R$394 mil no primeiro ano de vida, cifra que passou para 6,5 milhões no último ano e deve chegar a 14 milhões de reais em 2022. O aumento acelerado faz jus à proposta diferenciada no mercado: ser um operador logístico digital para a indústria, ou seja, cuidar de toda a cadeia, desde o momento em que o produto acaba de ser produzido até a entrega final. Em 2022, depois de ter passado por 2 rodadas de captação que totalizaram 5 milhões de reais, a empresa abre uma nova rodada, agora via Equity Crowdfunding, para captar outros 2,8 milhões de reais. Abre aspas. São N startups dentro desse setor e N empresas dentro de uma mesma cadeia logística, todas desplugadas. A gente faz a conexão entre a indústria e todos esses prestadores de serviços. Daí conseguimos gerar valor. Nosso olhar é totalmente voltado para a indústria. Diferente de uma log, por exemplo, que quer ter capilaridade, nós pegamos a log e, aspas, organizamos para quem produz, fecha aspas, diz Danny Mills, CEO e fundador da startup ao Exame. Hoje, a startup tem mais de 15 clientes, mais de 1 bilhão em fretes transacionados e mais de 11 bilhões em mercadorias transportadas. Entre os clientes estão as lojas Renner, em que a Cargon faz a ponte do trabalho com a Uelo, startup criada pela varejista, ArcelorMittal, Atlas Daco Fogões e Lafarge Holcim, um dos maiores produtores de cimento do mundo. Ao contrário do estereótipo de fundadores dos, aspas, jovens gênios ou de profissionais recém-formados, a Cargon é fruto de um estudo de quem conhece de perto o mercado. Danny Mills, CEO da startup, trabalhou por 20 anos no setor, sendo 17 deles na catarinense Coopercarga, primeira investidora da empresa, e viu de perto as dores da indústria para lidar com transportadoras. Somou isso à formação em tecnologia e começou a estudar como tirar o projeto do papel em 2019. No ano seguinte, colocou o negócio de pé, mesmo em meio às adversidades geradas pela pandemia de Covid-19. Abre aspas. Muitas startups estão olhando apenas para a visão da transportadora, mas ainda há um espaço a ser explorado. Isso porque, como gosto de dizer, a dor da indústria é multiplicada pela quantidade de transportadoras que a atende. Ela tem 5, 10, 100 transportadores para poder fazer o negócio fluir. Imagine ter que comprovar entrega e controlar demanda para cada um deles. Então, nosso olhar foi entender que teríamos de desenvolver uma plataforma capaz de gerenciar a todas elas de forma simples, fecha aspas, diz Mills. Como funciona? Traçar um paralelo exato com esse tipo de serviço não é das tarefas mais simples, mas talvez o que mais se aproxime para dar uma dimensão de mercado a ser explorado seja o da Cargo X e da Fretebras. Ainda que estejam mais focadas em apenas uma das pontas que engloba o trabalho da Cargon, no ano passado, as empresas destacadas se uniram em uma holding que surgiu com o aporte de $200 milhões dos fundos SoftBank e Tencent. A Cargo X está dedicada ao fornecimento de ativos, caminhões, para fazer o transporte. A Cargon gerencia esses ativos. A plataforma e os serviços gerenciam diferentes transportadores, sejam eles analógicos ou digitais, como é o caso da startup que teve aporte do SoftBank. Abre aspas. Nosso foco é gestão desde o final da produção, onde se inicia a necessidade do transporte até a entrega final, fecha aspas, diz Mills. Nesse processo, uma etapa dele é cumprida pelas transportadoras. Detalhando um pouco mais o trabalho da Cargon, a startup desenvolveu uma plataforma própria com diversas APIs capazes de conectar os sistemas das indústrias e das transportadoras ao da Cargon para fornecer uma visão única. São pontes muito simples de serem construídas, em que é possível plugar soluções como SAP e TOTUS, por exemplo,
e controlar todo o fluxo logístico. No passo a passo, inclui desde a finalização da produção, quando é necessário organizar o despacho, além de organizar os fornecedores de logística, controle das cargas em tempo real, emissão de documentação fiscal, comprovação de entrega e, para finalizar, um BI para analisar todo o cenário desse supply chain. Mas isso ainda não era o suficiente para crescer. Há um problema estrutural apontado por Mills em relação à outra ponta: os sistemas das transportadoras analógicas. Aspas, são arcaicos, complexos, difíceis de se manter e de customizar, fecha aspas, afirma. No caminho para integrar as duas pontas, a Cargon criou o Portal do Transportador. Nele, as transportadoras que possuem alguma dificuldade com seus próprios sistemas conseguem fazer a gestão completa da carga, sem se preocupar com integrações, customização ou modificações. Dessa forma, segundo o executivo, ficou muito mais fácil gerir as transportadoras para atender a indústria, simplificando e digitalizando todo o processo. Como um próximo passo daqui para frente, a startup quer ampliar o alcance do portal do transportador. Se hoje ele consegue apenas garantir que as empresas de transporte se pluguem ao sistema da Cargon, os planos para o futuro são de evoluí-lo o suficiente para que ele, em si, se torne um TMS, Sistema de Gerenciamento de Transporte de Referência para o Setor. Abre aspas. Nós queremos disponibilizar isso de forma simples, inclusive com um olhar tributário. Estamos conversando com alguns fornecedores para já conectar a contabilidade a esse sistema e o transportador não precisa ter sistemas separados para fazer isso. O nosso olhar é a forma como entendemos que é possível conectar mais essa cadeia, diz Mills. Futuro. Um fator que colabora para o crescimento da Cargon é ser agnóstica em relação ao tipo de indústria que atende. Hoje, a empresa trabalha com produtos que vão do aço à linha branca. O olhar da empresa é principalmente para indústrias médias a grandes, incluindo as multinacionais, que já têm condições de criar soluções próprias para fazer o que a empresa faz. Abre aspas. Mas elas são 2% do total. Há um universo enorme a ser explorado no país, fecha aspas, diz Mills. Além de expandir o alcance do portal do transportador, a Cargon também estuda, a partir de novo aporte, estruturar uma vertical de crédito para os transportadores que hoje têm pouco acesso a esse mercado. Outro plano com o dinheiro novo é o de aumentar a operação comercial para trazer novos clientes. A captação, aliás, será feita na Exceed, fintech que conecta investidores a startups e empresas privadas para investimentos de até 15 milhões de reais. A empresa, aliás, foi a primeira autorizada pela CVM a realizar rodadas de investimentos de startups sob a Instrução 588 de 2017. Como diferencial em relação a outras plataformas, a Exceed aponta que, na base de 48 mil investidores que possui, 60% deles são qualificados, com investimento acima de R$1 milhão. Além disso, o rigor para assumir startups é outro ponto importante. Hoje, menos de 1% das empresas que passam pela plataforma têm a rodada aprovada. A empresa faz desde o pré-seed, investimentos a partir de R$500 mil, até o limite máximo estabelecido pelo regulador de R$15 milhões. Para driblar o inverno das startups e chamar a atenção para a empresa, o fundador une esses dados ao que chama de equilíbrio financeiro da Cargon. A empresa ainda reinveste todo o lucro que tem em crescimento, mas tem um discurso alinhado ao que investidores procuram no momento de juros altos e de bolsos menores: ser um modelo de negócio sustentável. O mercado de logtechs. A Cargon é mais um exemplo de uma lista de empresas de um setor em alta. Ainda não é possível traçar com exatidão os efeitos da pandemia sobre startups desse nicho, mas alguns dados de 2020 da plataforma Distrito ajudam a elucidar o papel que as logtechs têm no mercado brasileiro. De acordo com o Distrito Logtech Report, trata-se de um mercado super recente. Das 283 empresas identificadas no setor naquele ano, metade tinha até 5 anos de vida. Ainda assim, já arrastaram um investimento bilionário para si. De 2011 a 2020, 1,3 bilhão de dólares foram investidos em startups do setor no Brasil, em 100 rodadas de investimento. O valor considera principalmente os aportes feitos no iFood de 591,9 milhões de dólares, na Log de 295 milhões de dólares e Cargo X com aporte de 177,8 milhões de dólares. Só em 2020,
Dados mais recentes foram de 187,6 milhões de dólares em investimento e, excluindo as 3 citadas anteriormente, o distrito aponta crescimento constante de aportes no setor desde 2017. Entre os subsetores em que estão subdivididas, a categoria de gestão logística é a que concentra o maior número de empresas, com 131 startups desse tipo. Soluções de entrega representam 20% das logtechs, seguidas por logística reversa, 12%, estoque de produtos com 11,3% e intermediação entre fornecedores e transportadores com 11%, sendo este último o nicho de principal aproximação com a Cargon. O mapeamento das 10 principais no setor descrito no relatório ajuda a corroborar a fala de Mills sobre o setor. Entre elas, iFood, Log, Mandae, Clique Retire, FreteBras, Delivery Center, CargoX, Modern Logistics, Cobly e TruckPad, a maior parte está focada no ponto unitário de pegar cargas e entregá-las, mas poucas, para não dizer nenhuma, está focada na gestão de outras startups que estejam fazendo esse tipo de serviço. O olhar atento ajuda a Cargon a se manter relevante em um mercado cada vez mais competitivo. Ao entender de perto uma das principais dores do setor, a meta da empresa é se tornar referência nacional nesse tipo de serviço, deixar a era do operador logístico analógico para trás e conseguir fazer desde a separação da carga até a entrega final de forma digital, sem nenhum tipo de contato por telefone, por exemplo. É a palavra que a companhia quer espalhar rumo ao mercado nacional. Fim do artigo. Se você curte conteúdo como esse, deixe like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Ficamos por aqui, um forte abraço e até a próxima!